Ekaraô, ou Ekurarô, é bom dia na língua iorubá. Né? Então, Ekariô para vocês. Ungabani, quer dizer, quem é você? É outro, uma língua, né? É um outro dialeto do povo Xhosa. Então, eu sou Rosângela, tá? Então, como nós estamos falando de uma educação antirracista, nós estamos falando em África, nós temos que trazer, não é, toda essa cultura, toda essa ancestralidade. Então, eu sempre peço licença às minhas ancestrais, porque foram elas que me conduziram até esse espaço para chegar aqui. Então eu peço a bênção a elas, porque é delas que eu venho, essas mulheres que me fortaleceram para eu chegar até aqui. Então quem eu sou? Né? Eu sou doutora em Educação e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, na área de Filosofia e História da Educação. A minha tese de doutorado é sobre narrativas negras. Então eu conto um pouco a história de alunos da educação básica, mais precisamente do culto à ciência que eu trabalhei, acho que você já conhece essa escola. Então, a minha tese, eu entrevistei alunos negros que saíram da escola de culto à ciência para eu compreender como que foi o processo deles dentro da escola como meninos negros. Então, ela está disponível lá no banco de dados da Unicamp. Eu sou especialista em processos didáticos, pedagógicos, fui professora da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com as disciplinas de cultura brasileira, história da África, pela Univesp. Não sei se vocês já conhecem a Universidade Virtual. Também sou especialista em gestão educacional e cidadania e cultura pelo IFISH, pela Faculdade de Educação da Unicamp. Eu sou graduada em História pela Faculdade Auxílio de Lins e graduada em Ciências Sociais pela Unesp, Universidade, Paulista do Estado de São Paulo. Eu faço parte do grupo de colaboradores do INEP, com as questões, para elaborar as questões do Enem, do Saresp, do INSEJA. Então, eu já tive 2 questões no Enem, questões também do SAEB. Então, eu preparo essas questões lá pelo INEP e ministro palestras aí através do setor da educação da Pangea, Então, essa sou eu. E aí, eu trago um provérbio, enquanto o leão não aprender a contar, a falar, a história será contada pelo caçador. Então, é isso. Sempre nós fomos objetos de pesquisa, sempre contaram as nossas histórias. E agora a gente está num processo de decolonização, onde nós é que vamos contar as nossas histórias. E nós temos histórias para contar, nós somos povos da oralidade. E aí o Paulo Freire, ele fala, não existe educação neutra. Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Então, quando a gente se coloca neutro num processo de história, a gente está escondendo alguma coisa. Então, na educação antirracista, a gente precisa escolher um lado, Então, a gente precisa escolher o lado do leão para falar a história, para contar a nossa história. Quando eu estou trabalhando a antiguidade, eu falo da antiguidade africana também e da contribuição que ela teve no nosso processo de constituição de sujeitos. É isso que a gente fala que é uma educação afro-referenciada. Eu também trago essas referências. Eu não posso ficar só trazendo o eurocentrismo e jogar a contribuição que a África teve no nosso processo de constituição enquanto sujeitos, principalmente no Brasil. Mas o conteúdo das escolas é cruel, né? Por isso que as escolas precisam trazer uma educação afrocentrada, referenciada, trazendo elementos e mostrando. Senão, os meninos vão ficar só com essa mentalidade, só com essa ideia, só se achando. Precisamos avançar. Essas desigualdades precisam avançar. É menos complexo descolonizar instituições do que as mentes. Porque essas crianças fazem parte das nossas instituições. Então, a gente precisa trabalhar isso. A professora Petronila, que é uma das que introduziu a Lei 10.639, lá em 2003. Que perguntas e questões ainda nos atormentam quando a gente a gente fala de uma educação afrocentrada, antirracista.
Que desafios ainda temos de enfrentar para uma educação das relações étnico-raciais? Se nós somos 56% da população, de acordo com o último censo de 2022 do IBGE. Como que a gente faz para combater o racismo? Para produzir conhecimento dos interesses dos negros. E não só ficar mostrando figuras de deprê, de legendas, do negro sendo açoitado no Pelourinho. Como que a gente fortalece? Então, não dá para concluir. A partir disso, a gente tem que fazer perguntas, tentar envolver os nossos alunos nessas perguntas. Acho que foi em 2002, ele fala, se você ficar neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Na educação antirracista, a gente não pode ficar neutro. Você faz lá com o seu filho, faz aqui com seus professores, eles farão com seus alunos, a saber sempre acolher. E a Angela Davis, não é, que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Referências aí, buscar, olha, esse livro aqui vai falar dos contos africanos, inclusive uma das atividades que eu trouxe é justamente com os contos africanos.